Bom dia, rapaziada. Vocês sabem que eu sempre tento agradar todo mundo que assiste aqui ao canal, e os últimos dois vídeos foram de cutelaria com um pouquinho de forjamento. Então hoje eu vou retornar ao meu foco, que é ferramentaria, e também para agradar os senhores que gostam mais de ferramentas do que de cutelaria propriamente dito. E hoje eu vou forjar uma marreta. E pela primeira vez vou tentar forjar a partir desse material base que eu vou cortar usando mágica. Para quem não sabe o que é esse grande retângulo de ferro que eu estou usando, é um pedaço de garfo de empilhadeira, que além de ser um aço de excelente qualidade, geralmente de médio carbono, possivelmente até 4140, que é um aço com um pouco mais de componentes de liga se comparado a, por exemplo, um 1045 da vida, o que nos dá uma ferramenta um pouco melhor, com características mecânicas melhores. Essa barra já vem esquadrejada, o que elimina a necessidade de reforjar o formato da barra e esquadrejar ela com muito cuidado antes de começar o forjamento. E falando em forjamento, eu comecei marcando o centro dessa barra a frio com uma punção de centro, para que ficasse mais fácil encontrar esse centro dela, por onde eu vou fazer a furação do olhar, quando a barra já estiver quente. Vocês viram que nos primeiros aquecimentos eu retirei a barra da minha forja e na bigorna mesmo, com a marreta manual, eu comecei a marcar onde eu vou fazer a furação do olhar. Isso me ajuda, já que o martelete é um pouco mais agressivo. Se eu começasse a fazer a furação errada no martelete, seria praticamente impossível de corrigir. Mas na mão, já que é um pouco mais delicado, se eu marcar errado eu posso ajustar um pouco o posicionamento da minha punção e marcar novamente. Eu tenho basicamente quantas chances eu precisar. E aí vocês viram o grosso do trabalho sendo feito no martelete, enquanto eu estou constantemente resfriando minha punção em óleo diesel e jogando pó de carvão dentro do olhar. Essas duas coisas vão me ajudar a impedir que esse furador fique preso lá dentro e, por causa da temperatura, acabe se deformando e literalmente cunhando-se lá dentro, o que é um problema bem grande quando você vai forjar ferramentas com olhar. E falando em ferramentas com olhar, esse aqui está forjado. Vocês viram que eu comecei a puncionar ele por um lado, cheguei até mais ou menos 3/4 da altura, né, dessa minha barrinha da marreta. Depois virei ela e puncionei pelo outro lado, retirando só esse materialzinho aí, que é o que nós chamamos de plug. E é claro que a filosofia permanece: quem forja uma, forja duas. Nesse dia em específico eu forjei 4, que vocês vão ver o resultado no fim do vídeo. E como de costume, rapaziada, eu tô junto com meu amigo Flávio da FS Cutelaria novamente. O Instagram dele vai estar aparecendo aí na tela. E dessa vez nós fizemos algumas matrizes especiais para a prensa dele, para ajudar no forjamento de marretas. Vocês vão ver aí que elas ajudaram bastante. Outra coisa que ajuda é a forja do Flávio já ser tão grande. Spoilerzinho aí, spoilerzinho aí. Mas vamos embora forjar. Uma vez o olhar da ferramenta já furado, é hora de dar formato a ele. O ideal é que o olhar seja um pouco maior, porque quanto maior for o olhar, maior vai ser o diâmetro do cabo que entra nele, maior vai ser a resistência do cabo no fim das contas. Então eu começo a passar esse formador de olhar pelo olhar da minha marreta, seguro pelo formador usando um par de tenazes, e depois vou usar essas matrizezinhas aí com barras redondas de 20 milímetros, como se fossem as penas de uma marreta, para espichar as bochechas da minha marreta. E esse é o resultado do primeiro aquecimento, rapaziada. Para esse tipo de processo, eu acho que a prensa nem é tão mais rápida assim, mas vocês vão ver que a precisão da prensa no futuro vai fazer muita diferença. Mas enfim, rapaziada, eu fiz exatamente esse mesmo processo mais algumas vezes no mesmo lado da marreta. Vocês podem ver aí que o lado de baixo dela agora está um pouco mais espichado. E como vocês podem ver agora, é hora de fazer a mesma coisa, passando o formador pelo outro lado do olhar. Dessa vez eu vou usar essa ferramentinha aí que suporta a bochecha da marreta, sem deformar ela, para passar o formador. E vou repetir a mesma coisa: segura a marreta pelo formador, leva para a prensa, espicha as bochechas e repete isso quantas vezes for necessário. Uma boa dica, rapaziada, a respeito de forjamento de, basicamente qualquer coisa na prensa, é estar constantemente virando a sua barra, se você precisa que os lados de cima e de baixo do seu forjamento sejam iguais. É natural que a parte de cima da sua prensa mova mais material do que a parte de baixo. Isso vai ser muito evidente quando eu for forjar as meias canas dessa marreta. Então, se você quer um forjamento mais uniforme e proporcional, se lembre de estar virando constantemente a sua barra de um lado para o outro. Uma outra boa dica de forjamento, rapaziada, dessa vez especificamente para ferramentas com olhar, é que quando você for passar o formador de olhar pelo olhar da ferramenta, você vire ela constantemente de um lado para o outro também, porque naturalmente você tem a tendência a inclinar a mão da sua marretada para um lado e para o outro. Nos primeiros aquecimentos eu percebi que o formador de olhar sempre entrava um pouquinho torto, e aí o Flávio me advertiu que era por causa da minha marretada torta. Quando eu comecei a virar uma barra de um lado para o outro, esse problema foi corrigido e o olhar ficou retinho. Mas enfim, rapaziada, depois de espichar as bochechas, é hora de começar a forjar as meias canas da marreta.
Usando essas marretas que tem meias canas, essas marretas chamadas de ferreiro, né? Eu percebi que elas têm uma utilidade muito interessante, que é fazer com que a sua marreta seja mais comprida, sem aumentar a massa dela. Isso é muito legal porque você tem uma marreta mais confortável de usar, porque ela é mais longa, mas ela também não tem uma face muito estreita e ela ao mesmo tempo não é muito pesada. Traz um equilíbrio diferente para sua marreta que torna o forjamento muito mais confortável. É uma coisa realmente esquisita, mas é uma sensação semelhante a forjar com um kozuchi. É difícil de explicar, mas uma vez que você começa a forjar, é difícil de voltar atrás. Mas enfim, rapaziada, principalmente nos primeiros forjamentos das meias canas dessa marreta, eu vou tomar muito cuidado. Nesse momento eu pedi para o Flávio ficar na lateral da prensa para olhar para mim se estava tudo bem alinhadinho, já que essas matrizes são relativamente soltas, então se eu segurar a marreta torta, as minhas canas vão sair tortas. E é importante que esses primeiros aquecimentos sejam extremamente precisos, porque depois de marcadas vai ser extremamente difícil você mudar a meia cana de lugar. Em compensação, depois de marcado é muito fácil você aprofundar elas nos próximos aquecimentos, então daqui para o fim do forjamento é bem ligeirinho. Eu forjo em cima e embaixo da minha cana, depois viro ela 90 graus, forjo as laterais, depois viro 45 graus, forjo as diagonais e sempre rotacionando as diagonais também, porque lembrando, a matriz de cima sempre vai mover mais material do que a matriz de baixo. E depois de forjar as diagonais eu volto a forjar as minhas canas longas, principalmente a temperaturas mais baixas, porque naturalmente forjando as diagonais eu vou deformar as minhas canas longas e forjando as minhas canas longas eu vou deformar as diagonais, então eu preciso estar constantemente voltando nelas para que o forjamento fique o mais limpo possível. E para finalizar de fato o processo de forjamento, já que essa marreta é uma marreta de pena, eu vou usar essas matrizes bem grossas de esticado, Flávio, para forjar essa pena da marreta de modo que ela tenha uma curvatura côncava bem bonita, como vocês podem ver aí na imagem. Eu estou muito feliz com o resultado desse forjamento, rapaziada. É óbvio que depois de forjar a pena, você sempre vai voltar para forjar as minhas canas e limpar todo o forjamento para que ela fique o mais limpa e bem forjada possível, né? Mas enfim, galera, voltando para minha forja, eu vou simplesmente terminar o forjamento aqui em casa. Eu vou passar o formador de olhar pela minha marreta, vou apoiar a bochecha dela em cima de uma barrinha qualquer em cima da minha bigorna, para que eu possa cunhar a lateral dessa marreta com o meu logo sem deformar o formato do olhar. Eu decidi fazer isso em casa porque eram 4 e na minha forja eu tenho um pouco mais de controle do que eu tinha na forja do Flávio. E como vocês podem ver aí, eu estava fazendo esse mesmo processo de cunhagem e também de ciclagem térmica para o tratamento térmico com 4 marretas, né? E falando em tratamento térmico, esse processo que vocês estão vendo agora de tirar a ferramenta quente da forja e pôr ela sobre um tijolo refratário, nesse caso, para que ele resfrie devagar, chama-se normalização e é basicamente o alívio de tensão antes da têmpera, que é esse processo de resfriamento muito violento que vocês estão vendo agora e é o que endurece o material de fato e evita que ele tenha deformação plástica com o uso. E que é muito traumático. A normalização evita que tenha tanto estresse no material e diminui muito as chances do seu material acabar trincando na têmpera. Depois da têmpera eu fiz o revenimento no forno a 230 graus por 1 hora, eu acho. E depois eu escovei a marreta com a escova de aço na esmerilhadeira. Eu fiquei muito feliz com o resultado do forjamento dessa marreta, rapaziada, porque até esse momento do processo ela não tinha visto lixa. E sinceramente, pondo um cabo, essa ferramenta estaria pronta para forjar. A face dela estava perfeitamente plana e a pena tinha um pouquinho de nada de deformação, o que me deixou muito feliz com minhas próprias habilidades. E a parte boa de fazer um forjamento tão bem feito é que na usinagem eu praticamente não vou ter trabalho. Eu acho que para usinar essa marreta eu levei menos de 10 minutos, o que foi muito prático. Eu basicamente quebrei as quinas da face reta e tirei um pouco da textura forjada porque ela já estava plana. Depois arredondei a pena da marreta, troquei a minha lixa para uma grão 120 para dar um certo tipo de acabamento. É uma marreta, então não precisa desse acabamento todo, mas fica muito mais bonito. Depois disso eu fui para a parte não apoiada da lixa na minha lixadeira de cinta, que é o que costumo chamar de slack, só para arredondar o que precisava ser arredondado, nesse caso a pena e as quinas da face também. E com a cabeça da marreta já finalizada, era só o caso de fazer o cabo. E eu acho que esse processo eu não preciso mostrar para vocês, né? Eu já fiz bastante aqui no canal. Eu queimei essa pontinha do cabo para dar um detalhe estético preto, achei que ficou bem bonito. E para arrematar tudo junto, basta cunhar a cabeça da marreta no lugar. Eu vou começar inserindo o cabo no lugar onde ele deve estar. E depois vou bater no outro extremo dele usando uma marreta, primeiro de borracha e depois uma marreta de fato de aço, para que a inércia conduza o cabo da minha marreta dentro do olhar. Eu gosto muito dessa técnica porque ela diminui muito a probabilidade do meu cabo acabar trincando com a marretada. Depois disso eu vou usar uma faca para rachar as fibras da madeira do meu cabo para que eu possa inserir lá dentro uma cunha. Para que essa cunha entre um pouco mais fundo e depois inche absorvendo o óleo, eu vou usar um pouco de óleo. Depois vou cortar o excesso, usinar do acabamento, passar óleo em tudo
E foi assim que a marreta ficou, rapaziada. Antes de falar um pouco dela, eu quero lembrar aos senhores que se você tiver interesse em adquirir uma marreta como essa ou semelhante, manda mensagem na DM do meu Instagram que tá aparecendo aí na tela. O link pro meu Instagram também vai estar na descrição. E se você não tem Instagram, comenta aí embaixo que a gente dá um jeito de se contactar pelo WhatsApp. Mas enfim, rapaziada, vocês podem ver aí que a marreta ficou simplesmente linda. Eu já usei ela por alguns dias e por isso que as faces estão sujas. Resumindo, ela tá perfeita. Valeu!